tema. Eu tive que escolher um tema de TCC e eu não era muito fã da parte de fábrica. Eu falei, eu vou fazer algo relacionado à fábrica. Deus me livre. Então, eu escolhi algo relacionado ao comportamento do consumidor, que, enfim, é algo que eu vi que eu gostava, relacionado a marketing e tal. E dentro disso, o meu TCC, eu me aprofundei justamente nesse lance do que influencia as pessoas a continuar usando uma determinada tecnologia, um aplicativo, enfim. No meu caso, eu fiz mais relacionado a banco digital, então eu vou ter muitos exemplos de banco digital ao longo da apresentação, mas uma coisa que eu percebi é que, por mais que muitos desses conceitos tenham surgido tipo, na década de 80, 90, versões mais atualizadas deles mantêm muitos desses conceitos, e foram os que eu trouxe aqui. Então, são coisas que dá para a gente usar. É uma parte mais acadêmica, mas que a gente consegue fazer um link bem legal com o nosso dia a dia aqui. Então, é isso. Beleza? Então, vamos lá. Basicamente, o que são esses... Da onde vêm esses fatores, né? Mais uma vez, esse lance de você entender o comportamento do consumidor não é de hoje. Então, a galera quer entender o que faz as pessoas tomarem as decisões que elas tomam e principalmente para trazer ganhos para a empresa de recompra e por aí vai. Então, desde, como eu falei, o primeiro modelo que eu cito aí é de, acho que 1989. Então, tem vários modelos, várias teorias que são bem conceituadas para tentar entender o que faz uma pessoa que continuar usando alguma coisa, né? Por que eu baixei o Candy Crush, eu vou continuar usando e jogando ele. Muitas dessas teorias são, inclusive, baseadas, fun fact, nos jogos, né? Nos videogames, porque é um mercado que consegue fazer isso muito bem, né? Manter as pessoas continuamente ali. Então, essa intenção de continuidade de uso, na verdade, se refere ao comportamento do usuário, que tem contraste com, por exemplo, ele aceitar uma tecnologia. Então, eu aceitei que existe o Pix. Então, o Pix é uma nova tecnologia, eu aceitei que ela está aí, fiz um uso, mas isso vai depender, eu continuar usando isso vai depender de outras coisas. Então, é basicamente essa explicação que tem aqui. E como eu falei, cada um quer dar a sua opinião sobre o rolê. Então, tem muitas outras teorias sobre isso. Tem, N teorias, eu trouxe aqui as que são principais, eu me baseei nelas para montar os conceitos que são mais, entre aspas, universais para as pessoas, tá? Mas se vocês forem procurar, vocês vão encontrar muitas mesmo. E eles se dividem em 4 grupos, basicamente. Os aspectos tecnológicos, que se referem ao produto em si, psicológicos, que se referem mais às emoções e que a pessoa sente, sociais, que são essas intervenções externas que a pessoa muitas vezes tem, e comportamentais, que é basicamente o que de fato ela faz com tudo isso. E daí, começando pelos tecnológicos, a gente tem 3 principais, que todos eles são muito relacionados à percepção do usuário, né? Então, tanto percepção de utilidade quanto de facilidade, que vão formar a percepção de performance, né? Então, performance percebida, que é um nome estranho, mas em inglês faz mais sentido. E a utilidade está muito relacionada com quanto aquela pessoa acha que usar uma tecnologia, seja um aplicativo, seja um site, seja um outro tipo de software, vai melhorar o seu desempenho executando alguma coisa. Por exemplo, eu acho que um aplicativo de um banco digital vai melhorar tudo que eu tenho que fazer relacionado à transferência, pagamento de contas, por aí vai. Em geral, se as pessoas entendem que sim, muito possivelmente elas vão, associado com outros aspectos, elas vão continuar usando aquilo. Então, é por isso que muitos autores de growth marketing, por aí vai, relacionando mais a parte não acadêmica do assunto, eles falam que você tem que criar algo que resolva um problema, né? Algo que vai ser de fato uma solução ali para o dia da pessoa, porque senão, se ela não vê utilidade naquilo, as chances são que ela não vai continuar usando, né?
E próximo disso está a questão de alguns autores falam usabilidade, outros falam facilidade, mas é basicamente o entendimento que aquela atividade que ela tem que fazer, ela não vai ter que pensar muito, ela não vai ser algo complexo para ela fazer, ou que se for algo mais complexo, ela vai conseguir navegar por isso com tranquilidade. Então é por isso que isso está muito relacionado a quando você coloca muita informação para o usuário e daí, tipo, ele fica, o que está acontecendo aqui? E então você também tornar as coisas familiares está relacionado a isso, né? Então, principalmente, por exemplo, dando mais um exemplo de banco digital, quando as pessoas, por causa da pandemia, precisaram acessar mais por internet banking e tudo mais, muitas pessoas desistiram de usar aplicativos de bancos tradicionais, iam direto na agência sem poder entrar na agência. Eu falo isso porque meu pai trabalha na agência, ele fala, a gente não podia atender as pessoas queriam entrar, porque eu não conseguia mexer. Então, diferente de, sei lá, no aplicativo do Nubank, que ele acaba sendo um pouco mais intuitivo. Então, está relacionado a isso. E a combinação dos dois é o que eles chamam de performance percebida, que é basicamente o que a pessoa entende ali como um todo do que ela está tirando ali de desempenho e de esforço. Outros aspectos que outros autores citam está relacionado ao risco, então, tipo, se por exemplo, um aplicativo de banco, eu vou ter que colocar meus dados, são dados sensíveis, qual que é o risco que eu tenho de perder dinheiro, por aí vai. E a atratividade das alternativas. Então, o quão atrativa é eu utilizar a Amazon e não utilizar, sei lá, o Mercado Livre, por aí vai. Então, é esse tipo de balanceamento que a pessoa faz quando está utilizando uma tecnologia. Aspectos psicológicos desse daqui talvez já esteja até bem batido. Acho que muitos desses vão estar meio óbvios, né, para todo mundo, mas é algo que, assim, é até meio universal, né? Satisfação nada mais é do que a conclusão que a pessoa chega de se ela está feliz ou se ela não está feliz usando um produto baseado na experiência que ela teve e muitas vezes na expectativa inicial que ela tinha antes. Então, saber... um professor meu falava bastante isso, né? Que satisfação nada mais é do que você conseguir garantir que a expectativa que a pessoa tenha sido igualada ou superada. Então, relacionado a isso. Confiança está mais relacionada ao quanto de crença que ela coloca de que aquilo vai ser positivo ou não para ela, para uma organização, para onde quer que a gente esteja se referindo. Também está relacionado à atitude. Então, a atitude, muitos autores falam quando é um novo software na empresa, por exemplo. Então, qual que é a atitude que, geralmente, se as pessoas têm uma atitude muito negativa em relação àquilo, elas vão ter mais resistência e vão ou advogar contra aquilo, ou não vão usar, enfim. Então, é relacionado a isso. E o meu preferido de todos, que é a parte de engajamento, porque o engajamento é um dos que você mais consegue metrificar através das ações que a pessoa toma. Então, o quanto, por exemplo, as pessoas abrem seus e-mails, participam de eventos, fazem qualquer coisa relacionada a estar próximo da sua organização, do seu produto. Então, é por isso que, por exemplo, voltando para a questão de marketing, é por isso que as pessoas, a RD Station, por exemplo, quer rastrear todas as ações que o usuário faz, desde abrir uma página até, sei lá, visitar uma página da web, até abrir um e-mail, clicar no e-mail, porque esse tipo de pequenas ações mostram o nível de engajamento que a pessoa está com o teu produto. Então, é isso. Tem outros aspectos, tipo prazer que a pessoa tem, o quanto que ela se diverte fazendo aquilo. Essa parte de prazer percebido é aquele que eu falei que está relacionado bastante a videogames, né? Então, o quanto a pessoa se diverte enquanto está usando o seu produto. Valor percebido próximo de satisfação, que ele também é muito mencionado, porque é basicamente a pessoa olhar quais são os benefícios, quais são os malefícios numa balança e ver, tipo, o que eu estou ganhando disso, né? Qual que é
o valor disso. Por isso que a gente fala muito de proposta de valor, qual que é a proposta de valor que a gente tem que oferecer, porque tá muito associada a isso, né? O quanto que a pessoa vai entender como, na balança, né? O quanto isso vai estar positivo para ela. E inovação pessoal, que é um dos também que eu gosto bastante, que está relacionado ao quanto que a pessoa gosta de mexer com tecnologia. O quanto que ela gosta de ser a primeira a testar uma tecnologia, muitas vezes, que está mais relacionado à teoria de usuários iniciais, os primeiros a adotarem um produto e tal, que é um aspecto psicológico, né? Então, é algo que está na personalidade da pessoa e ali dentro desse aspecto mais subjetivo e individual do usuário. Aspectos sociais, esse daí é um que tem crescido muito a discussão dele por causa das redes sociais e de todos os canais de comunicação que a gente tem hoje. Então, tem bastante pesquisa sendo feita hoje, justamente qual que é a influência de, por exemplo, o meu trabalho, inclusive, media um pouco isso, que é qual a influência das pessoas, das indicações das pessoas na internet, ou no Instagram, no LinkedIn, que seja, para a pessoa continuar ou não usando algo. Então, esses três estão bem relacionados a isso, né? Então, é a famosa pressão social, a famosa todo mundo está usando e eu não estou, relacionada a isso. Tanto que é por isso que muito hoje no marketing a gente busca o marketing viral, o buzz marketing, que é justamente fazer com que as pessoas falem sobre o seu produto e todo mundo falando e usando, vai ser meio que um efeito aí de justamente influência social que vai fazer com que mais pessoas falem e usem, todo mundo falando, todo mundo usando. Então, é muito relacionado a isso. Então, assim, a gente consegue sempre fazer essas correlações, inclusive. E um que eu gosto muito é justamente esse de massa crítica percebida, que é basicamente quando a mídia começa a falar muito ou quando aquela percepção de que tem muitas pessoas falando sobre e faz com que acelere a adoção de uma tecnologia, de uma inovação por esse contexto ao redor. Então é isso. E tem os aspectos comportamentais que está mais relacionado ao que a pessoa está fazendo ali, como ela usa a sua tecnologia. Então, qual que é o hábito se ela criou ou não o hábito de usar a sua tecnologia, o seu software, aplicativo, enfim. Que basicamente, por exemplo, quero falar com a minha mãe. Ou quero falar com o meu amigo, quero falar com o meu colega. Muitas vezes a resposta automática é abrir o WhatsApp. Vou abrir o WhatsApp aqui e já mandar uma mensagem, porque se tornou um hábito. Assim como há um tempo atrás era ligar para a pessoa, mas hoje é mais WhatsApp. Então, nessa questão que eles falam de respostas automáticas. Assim, quando você cria isso, é muito mais fácil você manter a pessoa ali. Então, por exemplo, no caso da Izzy, dando um exemplo, a gente vai ter atingido um hábito, o hábito das pessoas, se todas as vezes que elas precisarem de uma referência de emprego ou uma nova oportunidade, elas automaticamente, como uma resposta automática a isso, elas entrarem no site, na plataforma da Easy. Então, relacionado a isso. Frequência também fala um pouco disso, mas ele fala da recorrência que a pessoa volta, né? Então, que é muito que a gente mede aqui também de usuários mensais, usuários semanais, então quantas pessoas estão usando minha tecnologia por semana, e isso é muito usado em e-commerce também, né? Então, tipo, quanto maior a frequência que a pessoa faz uma compra, maior a tendência dela ver benefícios, então ela já viu o benefício a um certo ponto, ela vai continuar fazendo isso e tendo os benefícios, então isso vai gerando a famosa lealdade, que é o que todo mundo quer hoje em dia. E, por fim, um que é um termo mais recente, inclusive, por causa justamente dos aplicativos mais novos, né, que estão aí nos últimos 10 anos, na última década, crescendo, que está relacionado ao tempo que a pessoa passa usando essa tecnologia. Então, é muito
o Instagram, por exemplo. Você entra lá, ou o TikTok, né? Então, você tá lá, você vai continuar lá por horas, até alguém te parar. Então, é a capacidade que você tem de reter o seu cliente, o seu usuário ali, dentro da sua plataforma, basicamente. Todos esses três e outros ainda vão formar um padrão de comportamento de uso. Isso é importante porque, uma vez que você vê um padrão, você consegue trabalhar em cima desse padrão e ganhar benefícios e vantagens em cima disso. Então, é por isso que a gente está sempre buscando por padrões nessa vida, né? E está muito relacionado a isso. E tudo isso é para a gente chegar nas lindas consequências de manter uma pessoa usando o seu aplicativo, que é lealdade, indicação boca a boca, indicação online, recompra, ela voltar e garantir que a gente vai estar fazendo com que os usuários atinjam os objetivos deles e, mais do que tudo isso, tenham emoções positivas relacionadas ao produto. Então, todos esses aspectos, eles vão formar uma emoção final sobre o que você sente por aquela empresa, o que você sente por aquele produto. E, dependendo se é uma emoção positiva ou negativa, isso pode, quando é em grande quantidade, isso pode ser muito perigoso para o negócio, né? Então, no fim, tudo que a gente quer, obviamente, é para fazer com que a pessoa gaste mais dinheiro e tal, compre, seja leal, mas que tenham emoções positivas, para que isso em grande quantidade vai proporcionar a continuidade da empresa, do produto. E é algo que também muitos falam sobre, quando a gente está falando de growth hacking, eles falam muito sobre fazer uma pergunta para o usuário, né? Tipo, se o meu produto desaparecesse amanhã, como você ficaria? E se a pessoa responde, ficaria arrasado, nossa, ficaria muito triste. Ou tem as escalas, né? Tipo, ficaria triste, mas esperaria, enfim. Ou então, tipo, eu não ia nem ligar, nossa, nem uso o seu produto. Se tem uma quantidade muito grande de pessoas que respondem que, nossa, eu ia ficar muito triste se o seu produto não existisse mais, isso mostra que você conseguiu o famoso Product Market Fit, você, enfim, conseguiu aí validar o teu negócio, a tua proposta, o teu produto. Então, todos esses aspectos é para combinar nesse momento. Por isso que é muita coisa que a gente tem que trabalhar, mas é por isso que, enfim, tem áreas mais relacionadas a isso, mas olhar a jornada como um todo da pessoa, pensando em todos eles para dar certo no final. E se não der, a gente começa de novo. Mas é isso. Então, no nosso caso, é isso. É pegar uma pessoa, colocar ela perto da Easy e fazer ela sair feliz. É isso, gente.